No treino você consegue parar, olha, vamos corrigir isso e tudo, mas já viu, né? Mas beleza. Nelson, amanhã estamos de volta aqui. Obrigado pela tua participação e uma boa noite. Uma boa noite, até quarta, se Deus quiser, né? Maravilha. Então nós ficamos por aqui. Amanhã, a partir das 19 horas, nós estaremos de volta aqui no canal 59 com o Placar Transamérica. Um grande abraço e até amanhã. Boa noite, estamos com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica. Eu sou o Rafael Guazelli, apresentador desse programa. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Facebook da TV Transamérica e o Facebook do Verdade e Expressão e também no Facebook do deputado, nosso convidado, o deputado estadual Requião Filho. Se você quiser participar, você pode mandar o WhatsApp ali no 996133677, vocês estão vendo ali na tela. Estamos também ao vivo pelo verdadeexpressão.com.br. Boa noite, deputado estadual Requião Filho. Primeiramente, agradeço aí ter aceito o nosso convite para conceder essa entrevista. Boa noite, Rafael. Boa noite a você que nos assiste. É sempre um prazer poder estar conversando com as pessoas, explicando as nossas posições, explicando o que acontece no estado do Paraná. Daqui a pouco vamos ter as notícias da região metropolitana do nosso amigo jornalista Pedro Lima, o qual fez uma pergunta ao deputado que eu já vou repassar, que ele pergunta por que você entrou na política. Veja, Rafael, eu entrei na política, eu morava em Brasília já há algum tempo, tinha aberto o escritório de advocacia, tocava a minha vida e vi no primeiro governo do PSDB do Paraná, a bancada de deputados do meu partido, o PMDB, começar a apoiar um governo que fazia muito mal ao estado do Paraná. Para retomar o meu partido, eu deixei Brasília e vim fazer política partidária aqui no estado. E assim, de forma natural, entre os companheiros do partido, o meu nome surge como um candidato a deputado estadual e fui o candidato, o quarto mais votado do PMDB, logo na minha primeira eleição, o que me deixa muito honrado e me dá uma responsabilidade muito grande para com aqueles que depositaram em mim o seu voto de confiança. Antes da gente entrar em alguns assuntos polêmicos, eu queria que você falasse aí, que na sua visão, qual a principal função de um deputado estadual? Na minha visão e na visão das pessoas que desenharam o sistema que a gente vive hoje, de pesos e contrapesos, é a fiscalização do governo do estado. O legislativo existe para criar leis e fiscalizar o executivo, que estabelece um orçamento e executa esse orçamento no estado. E hoje essa fiscalização é deixada de lado por um fisiologismo na maioria dos parlamentos do Brasil. Aqui no Paraná, no governo federal e nos demais estados. Eles deixam de lado a fiscalização e a legislação e passam a trabalhar em conjunto, como praticamente apenas uma chancela do executivo. Em relação ao... Vamos passar por um tema polêmico já, que o pessoal quer ouvir isso daí. Teu pai é relator na questão da lei que está discutindo o suposto crime de abuso de autoridade. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa lei. Muitos acusam o seu pai de estar tentando criminalizar os promotores, procuradores, o Sérgio Moro, por conta da Operação Lava Jato. E a lei tem alguns detalhes aí que, infelizmente, não foram
aos meus olhos, não foram divulgados na grande mídia. Que para você criminalizar um juiz, um promotor, um agente público, né? Porque a lei fala em agente público, não basicamente simples divergência da interpretação da lei, né? Necessário ali é uma questão de você, por exemplo, entrar com uma demanda totalmente contrária a uma lei ou uma demanda totalmente contrária à prova que consta nos autos, notório. Se isso restar demonstrado, logicamente que isso daí é um abuso da autoridade. Agora, se for uma divergência de interpretação sobre a prova dos autos, às vezes você pode ter ali uma testemunha que falou A, o juiz fica livre, falou claro. B. Então, eu gostaria que você falasse um pouco melhor, tentasse esclarecer isso para o nosso amigo telespectador. Bom, vamos lá, Rafael. Você que está acompanhando agora e que parece que descobriu que existe o crime de abuso de autoridade. Esse crime existe desde 1965 no Brasil. A lei apenas traz ele para os tempos modernos. Hoje, a lei de abuso de autoridade tem uma pena mínima de 10 dias, chegando a 6 meses, e acaba praticamente sempre num processo administrativo. E a lei de desacato, por exemplo, já tem 1 ano de cadeia e é bem mais complexa. Então, a lei de abuso de autoridade traz ao policial militar, ao policial civil, ao cidadão, a chance de se defender deste abuso. Nós temos diversos exemplos de abuso de autoridade no Brasil por parte de juízes, de promotores, de policiais, inclusive de políticos. E essa lei traz ao cidadão a chance de denunciar todo agente público que cometa este abuso. Então, na verdade, o que ela faz quando eu digo todos os agentes públicos? Ela pega do promotor ao presidente da República. Ela pega todo mundo. E não pega apenas os juízes da Lava Jato ou os promotores da Lava Jato, como querem fazer você acreditar. Ela pega todos os agentes públicos do Brasil. E daí, depois que você se sentir cometido por um crime desse, alguém cometeu um abuso de autoridade com você, quem vai julgar a sua denúncia são os promotores e os juízes. Não entendo por que tanto medo dos promotores e dos juízes de serem julgados pelos seus pares. E uma diferença com a atual lei é que promotor, juiz, político, agente de trânsito, policial militar ou fiscal da Receita serão todos tratados da mesma maneira. Hoje, juízes e promotores têm um tratamento especial. Eu acho que isso incomoda muito eles de serem colocados aqui embaixo, como mortais iguais a todos nós. E em relação a essa, se pudesse explicar um pouco melhor em relação a essa votação que está prevista para quarta-feira, o que pode mudar na vida do agente público em geral? Veja, na quarta-feira agora na CCJ será votado o relatório. A lei não é de autoria do senador Roberto Requião, ele é o relator da lei e nos foi incumbido este trabalho, como faríamos com qualquer outra lei que nos fosse encaminhada e como o Requião tem feito no Senado, com audiências públicas, foi aberto ao debate, inclusive o Janot, o Procurador-Geral da República, mandou o seu texto. Absorvemos grande parte do texto do Janot e discordamos ali na interpretação das leis e nas punições para juízes e promotores. Interessante que essa lei é um projeto de lei diferente daquele que estava antes, que era a relatoria autoria do Renan Calheiros. O texto que tem hoje no relatório do senador Roberto Requião é bem diferente do texto que vinha do senador Renan. Já é um texto mais antigo, inclusive, não é nenhuma novidade. E o texto agora passou por audiências públicas, passou pelo próprio Janot nas suas colocações. E temos um texto que pode trazer ao Poder Judiciário e a todos os agentes políticos a responsabilização pelos seus atos. E o que diverge a grande mídia é que dizem que estamos querendo criminalizar o Sérgio Moro e os promotores da Lava Jato. Falam do crime de hermenêutica, da interpretação das leis. O relatório e o texto deixam bem claro, só há este crime se houver dolo por parte do juiz ou do promotor ou do agente público que interprete uma lei de forma contrária para prejudicar alguém ou para beneficiar alguém. Então não é a simples interpretação diferente do texto da lei. É uma interpretação teratológica, escatológica do texto legal que poderia gerar uma penalização a esses senhores que entendem de uma forma diferente. O direito foi feito
para que você pegue um problema, siga as leis e chegue à resolução. Hoje nós temos esse imediatismo, nós queremos soluções e com razão o povo brasileiro está cansado dos escândalos de corrupção. Então nós queremos que peguem um problema, criem-se a solução e se adequem às leis. Mas ao devido processo legal, todo cidadão brasileiro tem o direito à sua defesa e quando esse direito é atropelado nesse afã, uma boa investigação, um péssimo corrupto foge da cadeia, porque a boa investigação, por mais que ela esteja cheia de boas intenções, se ela não segue o devido processo legal, ela pode ser anulada em Brasília, no STF ou no STJ, como já aconteceu com escândalos aqui do Paraná, como do Banestado, onde condenações foram revertidas porque o devido processo legal não foi seguido. Uma questão interessante, já vamos chegar no Estado, o pessoal está comentando aqui, não vai falar do governo, do Beto Richa, já vamos chegar lá. Coisa interessante que muitos comentaristas falaram, muitos artigos eu li, que se for aprovada essa lei, que por exemplo, um investigado da Lava Jato vai fazer? Ele vai processar o juiz, o promotor, e daí depois ele vai usar esse argumento para arguir a exceção de suspeição do juiz. O que você acha dessa argumentação aí? Primeiro, a lei não retroage. O que já foi feito, já foi feito. Então não há um investigado na Lava Jato, um réu desta operação que possa usar a lei em seu benefício. Só se novos abusos ou se algum abuso for cometido daqui para frente. Então, eu não consigo entender esse medo da lei do abuso de autoridade. Se eles não abusam, se eles estão dentro da lei, se a interpretação que eles dão é a interpretação legal, estão perseguindo corruptos, bandidos que merecem estar na cadeia, não há por que ter medo do texto. Teriam que ter medo do texto se eles estão partidarizando a investigação, se eles estão cometendo abusos, estão desviando do devido processo legal. Eu quero acreditar que esse não é o caso. Mas, se for esse o caso, seria a explicação do medo. Mas trabalham com a manipulação da opinião pública. No meu Facebook, no Requião Filho, quem estiver acompanhando pelo meu Facebook ou estiver acompanhando a gente pela internet, tem 2 textos interessantíssimos sobre a lei de abuso de poder. Inclusive na parte da interpretação legal, quem não aceita a interpretação divergente na lei é o Ministério Público. O STF e o STJ decidem, no caso de improbidades ou no caso da administração pública, que isto pode. Se o Ministério Público discorda, ele continua processando. Correndo atrás de vereadores, correndo atrás de prefeitos, correndo atrás de governadores, com uma questão que já está pacificada. Apenas pela vaidade de aparecer na mídia. Então, quem não concorda com interpretações diferentes é o Ministério Público. Não somos nós políticos. E eu vou dizer para você, tem muito mal político e tem muita gente merecendo estar na cadeia. Não tenha dúvida disso. E também tem a questão de, para você reconhecer a suspeição, não é bem assim, né? Você processar o juiz e depois arguir a suspeição. Eu já me deparei com um caso que aconteceu isso e para você reconhecer a suspeição, né? Por simplesmente você estar processando que o juiz é suspeito. Né? E nesse caso fica clara a má-fé, a intenção de fraude. E existe, para quem não conhece, no Código Processual Brasileiro e no Código Penal, punições pela má-fé. Então, ações de má-fé podem ser, inclusive, o seu autor, o advogado, pode responder na OAB, o réu, o cliente, no caso o autor de uma ação dessa fraudulenta, e tem previsões pode ter na própria legislação multas, de litigância de má-fé. Litigância de má-fé, com multas, penalidades. Então, não é tão simples assim como eles querem fazer parecer. Eu queria ver essa mobilização toda desses meninos da Força-Tarefa da Lava Jato contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra o auxílio moradia, auxílio paletó, contra o fato deles receberem 4 ou 5 vezes acima do teto constitucional. Eu queria ver essa moralidade, essa força toda, coibindo esse tipo de abuso. Vou falar um pouco também da questão da Lava Jato em si mesmo. Você acha, na sua opinião, você acha que tem seletividade nas investigações? Olha, eu acho que vamos aguardar agora os depoimentos da última delação. Porque se houver seletividade, aquelas 70 delações do fim do mundo serão engavetadas. Eu espero que não tenha. Eu tenho visto, sim, uma propensão da imprensa de partidarizar a Lava Jato. Mas quando eu saio do partido A, é propina.
Quando sai do partido B, é dinheiro indevido. Quando sai do fulano, é bandido acusado de corrupção. Quando sai do ciclano, é possível envolvimento de ciclano com atos, quem sabe numa dessa, ilegais. Então eu vejo muito mais a partidarização por parte da grande imprensa do que da própria Lava Jato. Eu quero que a Lava Jato dê certo. Eu quero que todos aqueles que estão em dívida com a nação do Brasil acabem presos. Não me importa o partido, não me importa a fé, a crença ou a cor. Se botou a mão no dinheiro público, tem que ir para a cadeia. Vamos falar um pouco você mencionou a reforma da Previdência. Gostaria que você destacasse quais os pontos, né? Muito embora a gente já teve aqui uma doutora Helenice Pedrosa, que é especialista na área previdenciária, ela enumerou uma série de falhas nessa lei aí, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Veja, se você teve aqui, Rafael, uma técnica, uma especialista, eu vou deixar essa tecnicalidade para ela. Vou entrar mais no que afeta direto o brasileiro, o trabalhador rural, a mulher. Tudo o que você consome hoje no Brasil tem um imposto que vai para a Previdência. Todo serviço que você contrata tem um imposto que deveria ir para a Previdência. A Previdência tinha um fundo enorme e esse fundo vem sendo mal utilizado desde os militares. Esse fundo bancou a Belém Brasília, esse fundo bancou reformas na capital, esse fundo fez investimentos horríveis no último governo. Esse fundo foi usado para pagar dívidas com banqueiros. Então, o fundo da Previdência foi sendo dilapidado. É daí que vem o rombo da Previdência. E de algumas fraudes, onde pessoas que não deveriam estar aposentadas estão, onde a pensão, que era para ser para a filha de um militar, foi passada para a neta que ele adotou, onde a pessoa, à beira dos seus 80 anos, se casa apenas para deixar a pensão para outra pessoa. Então nós temos diversas fraudes e o mau gasto do fundo previdenciário. E daí nós temos uma dívida enorme de bancos e grandes empresas, empresas conhecidas por grandes doações de campanha, que devem muito mais do que o furo da Previdência. E ninguém discute executar os devedores, ninguém discute cobrar desses grandes devedores que paguem aquilo que devem à Previdência, que cobriria o furo. Ninguém discute combater as fraudes. Nós queremos é cobrar mais o trabalhador e impedir que ele se aposente com dignidade no Brasil. A nova reforma da Previdência torna quase impossível para que um trabalhador do semiárido do Nordeste consiga chegar a se aposentar. A sua expectativa de vida é menor que o tempo necessário de contribuição. Em relação a outro tema polêmico, que está uma grande discussão aí, que é a reforma trabalhista. Nós tivemos já a terceirização aprovada, que ouvimos aqui vários advogados também da área, membros da OAB do Paraná, contrários à terceirização, outros a favor. Qual que é a sua opinião sobre a terceirização e já também sobre a reforma trabalhista? A reforma previdenciária é uma reforma que é necessária e deve ser feita, mas não a que foi apresentada. É a mesma coisa com a reforma trabalhista. Nós temos um consolidado de leis trabalhistas, a CLT, que é uma das mais modernas do mundo. E pode sim melhorar e melhorar muito. Mas nós temos um entendimento por parte do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que torna muito difícil a vida dos empresários e dos empregadores. Mas nós temos que buscar uma maneira de garantir o direito social desse trabalhador, o seu direito às férias, o seu direito a ter um horário de almoço, a sua capacidade de poder se adequar ao mundo em que vivemos hoje, sem destruir as garantias sociais. A terceirização, por exemplo, garante a grandes empresas que demitam milhares de pessoas sem nenhum custo trabalhista. A pejotização, que se tem alguém da imprensa acompanhando a gente, vocês sofrem diariamente com isso. Repórteres, cameramans, fotógrafos, todos são praticamente obrigados a abrir uma PJ para receber sem ter os seus direitos trabalhistas garantidos. Isso não vai acontecer numa grande indústria, num grande fabricante de automóveis. O que vai acontecer é que eles irão contratar terceirizados através de uma empresa que presta serviços terceirizados. Essa empresa hoje no Brasil tem que ter um capital mínimo de R$150 mil e normalmente esse capital é uma empresa limitada. Ela responde apenas por R$150 mil. Imagine você 10 mil trabalhadores
demitidos da Volkswagen, da Ford, da GM, de qualquer grande indústria brasileira, indo buscar os seus direitos, as suas férias, os seus atrasados, o FGTS, o INSS, numa empresa que responde até R$150 mil. Jamais verão os seus direitos pagos. É isso que nós somos contra. Nós queremos garantir ao trabalhador e garantir ao empregador, sim, leis trabalhistas mais modernas, uma jurisprudência melhor e mais atual do TST, mas não é acabando com direitos trabalhistas. Engraçado que com o atual governo, que é do meu partido, a corda tem estourado sempre do lado mais fraco. Até tem uma pergunta aqui do nosso jornalista Pedro Lima, ele quer saber qual que é já entrando nessa questão da reforma, qual é o papel do PMDB paranaense em relação às reformas do governo federal? Nós vamos combater essas reformas todo dia, toda hora, enquanto elas estiverem em discussão. Nós vamos tentar convencer o PMDB nacional de que as reformas são necessárias, mas que reformas que garantam emprego, reformas que garantam a dignidade, reformas que garantam o sustento da Previdência sem matar o trabalhador brasileiro antes dele poder se aposentar. O PMDB do Paraná busca saídas diferentes das que foram apresentadas. E as nossas saídas, Rafael, geralmente estouram no lado dos grandes financiadores de campanha. E por isso que o PMDB nacional não gosta muito de escutar a nossa voz. Outra questão é o seguinte, em relação à situação do teu pai. O teu pai, muitos afirmam que ele pode apoiar uma candidatura petista. Gostaria de saber qual que é a sua relação partidária e a relação pai e filho. Logicamente que muitos acusam que você segue tudo que ele fala, mas o que a gente sabe é que não é bem assim, né? Ele adoraria que eu seguisse tudo que ele fala, inclusive se eu fizesse isso, nem na política eu estava, porque ele queria que eu continuasse advogando. Então, eu acredito que o PMDB do Paraná, que nós vamos nos colocar a favor de uma candidatura à presidência que seja a favor do povo brasileiro. Que pense melhor essas reformas, que combata os juros dos banqueiros, que busque leis mais solidárias à população, menos imposto, mais emprego, menos mercado e mais nação. O que isso quer dizer? Vocês vão apoiar o PT? Não necessariamente. Eu, particularmente, não gostaria de ter o Lula como candidato a presidente em 2018. Eu acho que o Lula já contribuiu o que tinha que contribuir e agora tem que cuidar de dar as explicações necessárias daquilo que o acusam. Ele deveria gastar o seu tempo na sua defesa. Eu acho que está na hora de caminhar um pouquinho mais para frente no Brasil, buscar uma nova saída para o nosso país, para o nosso Brasil e para o meu partido. Eu gostaria de ver uma candidatura PMDBista, mas uma candidatura PMDBista de acordo com o que está escrito no nosso estatuto, que é a defesa dos menos favorecidos, menos imposto e mais emprego, como eu disse agora há pouco. Então eu acho que eu posso garantir para vocês é que vocês não verão, nem eu, nem o Requião, divergindo sobre quem não apoiar. Nós podemos divergir sobre quem apoiar e eu acredito também que o Requião concorde comigo nisso, mas não posso falar por ele. Mas vocês não verão o nosso apoio, o nosso endosso a uma candidatura, por exemplo, do PSDB, que seria mais perseguição aos trabalhadores, mais juros, mais inflação, mais imposto e, é lógico, os banqueiros mandando no Brasil, sem ninguém com coragem para combater esses financiadores de campanha. Vamos chamar o vídeo do Instituto Impel, quem tem pesquisa tem norte, e na sequência já tem algumas perguntas aqui para o nosso deputado estadual Requião Filho. Confiança. Nada melhor que a confiança para nos guiar pelos caminhos da vida. É com essa visão que a Impel, Instituto de Pesquisa de Opinião e Mercado, trabalha, com seriedade e competência no desempenho de suas funções. Pesquisas de alto impacto são ferramentas de extrema importância para uma empresa ou político que deseja desenvolver-se com visão ampla e específica do próximo passo a ser dado, rumo ao sucesso. A cada ano, a Impel conquista mais espaço no mercado de pesquisas, mantendo e conquistando clientes em todos os segmentos. Isso mostra a credibilidade nos trabalhos de pesquisa de opinião, política e mercadológica. Não existe uma hora específica para se utilizar pesquisas de opinião, pois elas são úteis a todos os momentos, orientando nossos clientes a seguirem uma direção mais segura e melhor posicionada em seu segmento. Esse é o nosso papel. Venha você também desfrutar de nosso serviço e alcançar um legado de confiança.
Então tá aí os contatos aí do Instituto Impel, nosso amigo Marcelo Rafael Fabrão de Londrina. Vamos continuar aqui nossa entrevista. Tem um comentário aqui do Amaury Bonetti. Ele fala que assiste bastante sessões aí e verifica que ele é na Assembleia, na Câmara Federal, em várias sessões e tudo que é lugar, se perde muito tempo discutindo coisas que não são relevantes para o município, para o Estado, para o país. Daí ele pergunta assim, no sentido de qual o seu empenho para visitar as cidades e verificar os problemas e tentar defender projetos, encaminhar projetos que atendam o anseio da população. Ele até menciona que você deveria, no caso, se empenhar, visitar mais as cidades. Então, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho aí, que você vem exercendo aí. Bom, vamos lá, Amaury. Eu, de uma forma ou outra, conheço os 399 municípios do Paraná. Já passei por todos eles. Como filho do Requião, como PMDBista, como pré-candidato, como candidato e como deputado. Mas, às vezes, o que você acha irrelevante para você pode ser a solução de vida ou morte para uma pequena cidade do interior do Paraná. Às vezes a discussão que parece boba pode ser o aumento da tarifa de água e da tarifa de luz acima da inflação de sobremaneira. Mas eu tenho andado muito pelo estado do Paraná, eu tenho inclusive, Rafael, uma websérie no meu Facebook chamado Na Estrada com Requião Filho, mostrando e relembrando as obras do PMDB quando o governo no estado, que trouxeram melhorias para as cidades. Então, a gente está sempre na estrada, nós estamos sempre conversando com as pessoas. E foi assim, por exemplo, que eu descobri que a substituição tributária, que o governo diz que não tem impacto nenhum, porque ela pode ser depois creditada pelos empresários, machuca e machuca muito pequenos e microempresários do Paraná, que pagam a substituição tributária, mas estão no Simples e não tem como se creditar depois desse imposto que eles pagaram de forma antecipada. Então o governo antecipa a sua receita, faz o pequeno e microempresário pagar a substituição tributária com uma alíquota muito maior da qual ele pagaria no Simples, e o empresário acaba sofrendo, perdendo seu capital de giro, e isso tem levado à falência de várias pequenas empresas e pequenas lojas no Paraná. Com isso, por exemplo, apresentei um projeto de lei, o 112 de 2015, que garante esse pequeno empresário, por exemplo, que a alíquota cobrada na substituição tributária seja o máximo da alíquota da sua isenção. O governo recebe antecipadamente apenas a alíquota na isenção do empresário e depois, na hora da venda, o imposto é pago na sua totalidade. Então, caminhando e conversando com as pessoas, nós vamos descobrindo esses problemas e as necessidades do povo do Paraná. Entrando, então, já na questão estadual, temos aqui um comentário da Fátima Ilha. Ela pergunta aqui sobre o acompanhamento das verbas que o governo está utilizando com as mídias. Se você tem esses dados aí, se você acompanha. Nós acompanhamos os investimentos, inclusive as licitações do governo do estado para a mídia tiveram um problema agora com as agências, estão buscando fazer uma emergencial, eles não recorreram direito, não conseguiram explicar por que eles vão fazer uma emergencial. Mas o governo gasta muito dinheiro com propaganda, e propagandas que não têm nada a ver com a realidade do povo paranaense. Eles pintam uma escola na propaganda, mas se você for ver as escolas do Paraná e as condições em que elas se encontram hoje, a maioria estão abandonadas. Eles dizem que as estradas, tem investimentos milionários nas estradas, que nunca se duplicou tanto no Paraná, que nunca se investiu tanto. E eu tive a curiosidade de ver de onde vêm esses investimentos. Zero do governo do estado, a maioria é o pedágio fazendo obras atrasadas, das quais já deveriam ter sido feitas e das quais as multas, por não terem sido feitas, foram perdoadas. Então, eles gastam muito com propaganda para enganar você. Mas se você abrir a sua janela, abrir a janela do carro, com cuidado, porque falta segurança hoje no estado do Paraná, você vai ver uma realidade diferente. E eles tentam, com a verba de publicidade, calar algumas rádios e alguns jornais. Mas isso só funciona com a grande imprensa. As pequenas televisões, os pequenos jornais, as rádios em geral, continuam sofrendo na mão desse governo, buscando a sua sobrevivência. Inclusive, ela emenda aqui, fala que falam bastante do Lula, que o Lula está sendo investigado, mas ela diz que o Beto Richa também, e o governador do Paraná
É o Beto Richa, não é o Lula. Eu gostaria que você falasse em relação a essa seletividade que às vezes parte da imprensa tem, né? Parte da imprensa tem essa seletividade justamente porque o nosso governador é o primeiro governador da história. Presta atenção. A primeira vez na história do Paraná que o nosso estado tem um governador investigado por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. O atual governo é investigado na Lava Jato, na lista da Odebrecht. O atual governo tem o pagamento de escolas que não foram construídas na Operação Quadro Negro. O atual governo é investigado na Operação Publicano, que era desvio de dinheiro da Receita Estadual e extorsão de empresários, que, segundo o delator, desviou esse dinheiro para a campanha de Caixa 2 do atual governador. Então nós temos agora um governador investigado também, o seu nome foi levantado numa investigação de licenças frias do IAP em Paranaguá. Nós temos um governador amplamente investigado por corrupção. E pela primeira vez na história do Paraná, um governador paranaense tem o seu nome envolvido nesse tipo de escândalo. Então ele luta e muito para que você não saiba disso. Ou se caso você saiba, que você se esqueça disso. E eu gostaria que você falasse então, essas várias investigações que o governador vem sofrendo, qual que é a sua visão aí, o que você tem escutado aí na Assembleia, nos 4 cantos do estado aí? Veja, essas investigações deixam o Palácio Iguaçu em pânico, eles ficam apavorados. Mas elas andavam muito mais rápido na mão do GAECO. Uma vez que o GAECO encaminhou para os demais membros do Ministério Público, para o Judiciário, parece que a coisa parou. Teve inclusive um perito, Rafael, que estava sendo investigado porque ele tinha colocado as provas da investigação da Quadro Negro num porão, no quarto mais escuro que tinha lá da perícia, para que não se mexesse nisso e se buscasse a prescrição, o esquecimento e a prescrição. O perito está sendo investigado por isso, mas parece até que ele foi promovido no governo do estado. Então, nós estamos cobrando. Tentamos fazer uma CPI na Assembleia, fiscalização, trabalho número 1 dos deputados. Mas a nossa Assembleia trabalha com fisiologia e teve medo que uma CPI desses assuntos, da Publicano e da Quadro Negro, pudesse derrubar o governo. Eu pedi já no Paraná, por pedaladas fiscais e outras coisas, o impeachment do governador Beto Richa. Foi arquivado. Então, nós continuamos batalhando e queremos ver do Ministério Público e do Judiciário Paranaense a mesma fome e a mesma garra que tem o Ministério Público e o Judiciário na Lava Jato. Mas parece que a Lava Jato dá ibope, então a Lava Jato anda. Parece que a investigação aqui no Paraná não tem dado tanto ibope, não dá tanta notícia, eles deixam de lado. É mais vaidade do que justiça. Em relação à postura do PMDB no Paraná, qual que é a ideia do partido para as eleições do ano que vem? Candidatura própria, apoio a algum eventual candidato? O PMDB do Paraná sempre busca candidatura própria. Nós tivemos esse discurso e defendemos esse discurso nas 399 cidades do Paraná. Queríamos 399 candidatos a prefeito, colocando as nossas ideias, os nossos programas. E não seria diferente para o governo do estado. O PMDB busca um programa diferente do que está aí. Nós buscamos um governo mais transparente. Nós, do PMDB, já colocamos o Paraná no trilho uma vez. Pegamos um governo que tentou privatizar a Copel e a Sanepar e transformamos essas empresas em empresas que ganharam prêmios internacionais, no mesmo tempo em que congelamos as tarifas de água e luz durante 7 anos. As empresas davam lucro, o investimento em infraestrutura era feito e a tarifa não precisou ser aumentada. Então, nós já mostramos como fazer aqui no Paraná. Um governo do PMDB tinha programas como a Luz Fraterna, a tarifa social da água, o trator solidário, o panela cheia, o irrigação noturna, ou, para o pessoal aqui de Curitiba e região, a isenção de ICMS de mais de 90 mil itens, deixando esses itens mais baratos e garantindo à população paranaense acesso a eles. Então o PMDB já mostrou que consegue colocar o Paraná nos eixos. E após tantos escândalos de corrupção e um governo tão desastroso como temos agora, é nossa obrigação apresentar um nome e um programa, trazendo não o trator solidário no nosso programa, mas trazendo o trator solidário, a colheitadeira solidária, o caminhão solidário. Não só a tarifa social da luz e da água, mas uma tarifa também especial para empreendedores, para indústrias,
para pequenas empresas, microempresas. Temos que diminuir não só 90 mil itens, o ICMS, mas temos que buscar diminuir e dar incentivo em impostos para que empresas permaneçam com suas portas abertas, em especial micro, pequenas e médias empresas, que são responsáveis pela maioria dos empregos gerados no nosso estado. Incentivo à agricultura, ao agronegócio, mas não apenas a grandes empresas do agronegócio, mas a agricultura familiar, que é responsável, Rafael, por 70% da comida que chega na nossa mesa aqui na capital. Hoje, eles estão esquecidos pelo atual governo. Então, o PMDB tem sim planos de apresentar uma proposta diferente em 2018. Em relação ao plano de cargos, salários, plano de carreira dos servidores públicos, tem uma grande polêmica aí, muita gente contra a postura do governador. Gostaria que você comentasse sobre isso. O governo não paga database, não paga promoções e progressões, que são devidas nos últimos 4 anos, e diz que não tem dinheiro. Mas lembra vocês que na propaganda tem dinheiro para tudo e está sobrando, e o Paraná vai muito bem, obrigado. Então o governo precisa se decidir, ou tem dinheiro ou não tem. Nós sabemos que não tem. Não tem dinheiro para gastar com bobagem, pois o dinheiro para pagar o salário dos servidores estava lá e estava previsto no orçamento. E o governo busca desculpas para não pagar o salário dos servidores, a progressão e a promoção, para fazer obras eleitoreiras em ano eleitoral. Eles tentam dizer agora, pela 3ª vez no governo Beto Richa, que vão duplicar a rodovia da Uva, que vão duplicar a rodovia até Almirante Tamandaré e Rio Branco. É a 3ª vez que eles inauguram essas obras e que lançam esses programas. Engraçado, foi na reeleição, foi na eleição dos prefeitos e agora em ano pré-eleitoral. Então, nós temos que respeitar os servidores públicos, temos que cumprir a lei e temos que pagar a eles aquilo que lhes é devido. E depois de colocar a casa em ordem, nós temos que colocar o resto da rede de infraestruturas do nosso estado em ordem. Nós temos vários professores assistindo o programa, vários já mandaram mensagem aqui. Gostaria que você falasse para eles aí qual que é a tua ideia em relação ao plano de carreira dos professores especificamente. Nós tínhamos os professores com a possibilidade da formação continuada. O professor fazia o PDE e se aprimorava, saía da sala de aula como professor, ia para uma faculdade como aluno e aprimorava o seu conhecimento e trazia isso de volta para a sala de aula. E isso garantia ao professor níveis de carreira. Ele tinha o aumento do seu salário, ele tinha incentivos para estar sempre correndo atrás. E o que isso gerou? Isso colocou o Paraná no primeiro lugar no ensino brasileiro. Nós éramos número 1 no IDEB. Hoje somos 11º ou 13º com os mesmos professores. Então, o plano de carreira dos nossos professores é, antes de mais nada, o respeito, o carinho e a admiração pelo trabalho que eles fazem. Na sequência, é condição de trabalho. As escolas em dia, com material, com acesso à informação, o respeito a todo o sistema educacional e a todos os educadores do Paraná. E aí sim, podemos ver como melhorar e como garantir que pelo menos o que já existe seja cumprido. Tem alguns comentários aqui em relação às matérias que vêm sendo discutidas na Assembleia. E muitos estão falando que tem várias matérias fúteis que não são de interesse da população em geral. Eu gostaria que você comentasse o que de relevante está sendo discutido na Assembleia e o que você presidente da Comissão da Defesa do Consumidor, gostaria que você comentasse também isso. Veja, são matérias fúteis para quem? Às vezes a gente mesmo lá na Assembleia ri com uma pauta, onde a pauta inteira é inserção no calendário do Estado do Paraná da festa disso, da festa daquilo. Honrarias também. Honrarias, nomes de rua, beneméritos. Tudo bem, mas a inserção de uma festa no calendário do Estado permite, por exemplo, que a Secretaria de Cultura divulgue e invista naquela festa. Então pode parecer às vezes uma bobagem, mas pode ser um benefício para um certo município. Mas temos projetos de lei combatendo o imposto, temos a LDO que chegou com atraso na Assembleia esse ano, discutindo todo o orçamento do Estado. Temos na defesa do consumidor vários projetos buscando
que essa balança entre consumidor e grandes empresas seja mais igualitária. Nós temos, inclusive, não foi do meu tempo, foi do mandato anterior, mas a primeira CPI da telecomunicação móvel dos celulares, que foi exemplo para todo o Brasil, foi feita aqui no Paraná, pela Comissão de Defesa do Consumidor. Temos projetos de lei que vão desde a proibição do troco em balinha, a garantia de que se houver um remanejamento de preços, que o consumidor seja protegido. Nós temos projetos que ajudam o consumidor a garantir o seu direito ao atendimento, por exemplo, exigindo saques e controles. Combatemos na Assembleia, temos discussões inclusive contra o pedágio até hoje. Existe uma frente parlamentar contra a renovação do contrato do pedágio. Então, o problema é que algumas coisas não geram notícias ou algumas outras coisas parecem ser fúteis, mas que podem e muito ajudar um pequeno município do estado. Legal, vamos para as notícias da região metropolitana com o nosso jornalista Pedro Lima. Vamos para Pinhais. Começa hoje, em sua 5ª edição, o Festival de Cinema Curta Pinhais, o FestCine. O festival é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Pinhais por meio do Departamento de Cultura. Este ano o FestCine contará com 75 produções de diversas partes do país e serão exibidas até o dia 28 de abril. Mais informações você pode mandar um e-mail no festcinepinhais@gmail.com ou pelo telefone 3912-5247. Vamos para Colombo. A Secretaria Municipal de Saúde em Colombo vai promover ainda este mês ações em alusão à Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho oficializada no dia 28 de abril. O objetivo é informar e sensibilizar as pessoas sobre a importância da prevenção dos acidentes de trabalho. Servidores do Departamento de Vigilância e Promoção à Saúde estão intensificando as ações de verificação e orientação diária nas empresas e indústrias da cidade. Vamos para a Lapa, o deputado Requião Filho esteve na Lapa esses dias aí. 2 armas de fogo e drogas foram apreendidas, além de 6 pessoas conduzidas à delegacia por policiais militares da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar, durante a abordagem na cidade da Lapa. As ações aconteceram na quinta-feira, véspera do feriado, dia 20 de abril, e fazem parte da Operação Tiradentes, desencadeada pela Polícia Militar em todo o Paraná. Araucária realizará no dia 13 de maio, a sua Conferência Extraordinária Municipal de Saúde. O evento é um espaço importante de discussão sobre a realidade da saúde no município e de discutir propostas que comporão o Plano Municipal de Saúde. Entidades de abrangência municipal interessadas em participar com representação de delegados na conferência poderão se inscrever até o dia 28 de abril. O prazo se encerra às 17 horas por meio do e-mail nucleosaude@araucaria.pr.gov.br. É necessário enviar também a documentação requerida, as vagas são limitadas. Então essas são as notícias da região metropolitana com o nosso jornalista Pedro Lima. Grande abraço para o nosso amigo Pedro Lima. Vamos falar um pouco de Curitiba. Você foi candidato a prefeito em Curitiba. O vitorioso foi o atual prefeito Rafael Greca. Nós temos aí aproximadamente 115 dias de governo. E a gente já teve vários fatos aí durante esse início de mandato aí. Primeiro eu gostaria que você, indo por ordem cronológica, comentasse a questão do aumento da tarifa de ônibus. Qual a sua opinião? A minha opinião é a mesma que eu tinha na campanha, quando eu dizia: os demais candidatos, fora alguns poucos, não têm moral e condições para abrir a caixa preta do transporte. E foi o que aconteceu aqui em Curitiba. O Rafael disse que ia mexer na tarifa. E realmente ele mexeu. Ele mexeu subindo a tarifa, transformando ela numa das mais caras do Brasil. E qual é a desculpa? A desculpa é fazer um fundo para a compra de novos ônibus. Mas na tarifa técnica, que ele também subiu, já está previsto um percentual dessa tarifa para a compra de novos ônibus. Está previsto na tarifa técnica também um percentual para garantir às empresas que não percam com a desvalorização dos ônibus velhos. Então, parece que o Rafael não conseguiu se colocar contra os amigos do Country Club, contra o Donato Mulim, com quem ele come o seu ambulante
e toma o seu refrigerante aos finais de semana no country. Faltou ao Rafael, talvez, peito. Faltou ar, faltou fôlego para comprar essa briga. Mas também ele passou por dificuldades de saúde no começo e isso deve estar atrapalhando muito a atual gestão. A gente teve esse aumento de tarifa e, na sequência, a gente teve uma greve, que parece inexplicável. Qual é a sua opinião sobre essa greve aí? Eu já vi aqui acontecer no passado, essas greves me parecem muito mais um blockout do que uma greve de trabalhadores. É uma greve pressionada e empurrada pelos patrões que ameaçam não pagar os funcionários se não entrarem em greve e não pedir aumento da tarifa. A Câmara Municipal de Curitiba garantiu, a tarifa está superfaturada. Mas espera aí, foram políticos, vereadores, de que eles entendem? O Tribunal de Contas do Estado garantiu, a tarifa técnica está superfaturada. E o que acontece quando elegemos um prefeito que não tinha a capacidade moral de enfrentar isso? A tarifa sobe e essas ações contra a tarifa técnica superfaturada caem no esquecimento. Daí nós tivemos também, em relação à greve municipal, de servidores municipais, as escolas municipais ficaram um tempo aí em greve. Gostaria que você falasse também sobre essa situação aí. Segue a cartilha do Beto Rich e o Rafael Greca, quando busca, para cortar gastos, ir no pescoço do funcionário público. O funcionário público é visto pela população em geral como um marajá, que trabalha pouco e ganha muito. Não é essa a realidade dos funcionários da prefeitura, em especial os professores. Então tenta o atual prefeito colocar a população contra os professores, ao invés de fazer e cumprir as suas promessas de campanha. Prometeu sabendo que não poderia cumprir. E agora precisa o Rafael de um pobre diabo para colocar a culpa. Busca colocar a culpa nos servidores, na Guarda Municipal, nos professores, em toda uma prefeitura. Está na hora de assumir a responsabilidade por suas promessas, dizer o que prometeu sabendo não poder cumprir e dizer o que prometeu sem saber que não poderia cumprir. Está na hora de mais transparência, de colocar a limpo. O que pode, pode. O que não pode, não pode. Sem enrolo, sem enganação, sem palavras bonitas, sem gritos. Curitiba merece um jogo mais limpo. Nós tivemos um episódio triste esse feriado aí. Véspera do feriado, teve uma cidadã na Unidade de Saúde de Boa Vista. Teve uma situação muito chata aí. Ela alega ter sido passado para trás, pularam a vez dela. Outros falam que não tinha atendimento de médico, enfermeira na unidade de saúde. E lembrando, na campanha, o prefeito Rafael Greca prometeu que em 6 meses... Em 100 dias, zerava a fila, acabava com o problema de saúde em Curitiba. Até ele lançou um aplicativo para agenda de consultas. Gostaria que você comentasse isso também. Eu acho que o aplicativo para agenda de consulta é genial. Eu acho que pode facilitar muito a vida das pessoas. Mas um aplicativo não resolve o problema de não haver remédio no posto de saúde. Um aplicativo não resolve o problema do posto de saúde não ter condições do médico fazer o seu atendimento com qualidade. Um aplicativo não resolve o problema de não ter auxiliares e enfermeiros para cobrir o posto. Um aplicativo não resolve o problema do protocolo Manchester. E nisso o Rafael tem razão, o protocolo precisa ser revisto. Mas o que eu achei engraçado desse episódio é que a resposta do prefeito não foi vamos ver o que aconteceu e vamos buscar resolver o problema. A resposta foi o culpado é outra pessoa e isso deve ser armação. Ora, prefeito, o culpado é a prefeitura. O culpado é a prefeitura que não dá condições do posto funcionar. E eu lembro na campanha de muita gente dizendo e me criticando e depois usando a mesma proposta de ampliar o horário nos postos de saúde. E tem acontecido exatamente o contrário aqui em Curitiba. O horário dos postos vem sendo diminuídos. E parece que em feriado tem posto fechando. Deve acreditar a atual gestão que a população curitibana não fica doente em final de semana e feriado. Para algumas perguntas aqui, Volmar Duarte, ele quer saber se tem informações sobre as licenças para estudo, mestrado e doutorado. Mencionaram esse assunto na LEP, ele está fazendo pergunta, você tem conhecimento disso? Tem, eles estão tentando combater isso. Eles acham que professores que buscam doutorados, que buscam mestrados, que buscam a TID, buscam apenas férias e buscam não trabalhar. Não conhecem os nossos deputados como funciona uma universidade.
Muitos deles são donos ou sócios de faculdades e não entendem que a universidade é a perseguição do conhecimento, é a busca do avanço nessa tecnologia, é buscar esse conhecimento que não tem preço. Mas parece que hoje tudo se resume a cifrão, economia e perseguição. Você estava falando da estruturação do partido no Estado, daí tem um colega nosso que perguntou se você é candidato a governador. Quem sabe um dia, mas por enquanto eu acho que eu permaneço fazendo o meu trabalho de fiscalização do governo como deputado estadual, se vocês me permitirem. E o seu pai, candidato ao governo? O senador Roberto Requião é um nome forte dentro do PMDB e deve colocar o seu nome à disposição do partido. Nós teremos uma convenção que irá decidir pela candidatura própria, provavelmente, e na sequência qual seria o nome adequado para concorrer. Podemos também ter outros nomes concorrendo dentro do partido e não ficaria nem bem eu afirmar que é o Requião, porque não seria nem verdade e nem justo com os demais PMDBistas que podem querer governar o estado do Paraná. Mas no clima que você sente no partido, no estado inteiro, a intenção é candidatura própria do partido. A intenção é candidatura própria do partido, porque aqui no Paraná a gente era feliz e sabia. O Paraná funcionava. O Paraná era um estado mais justo, um estado mais social, um estado mais humano, que cuidava dos empresários aos trabalhadores. Não um estado que busca cuidar apenas de financiadores de campanha, como é hoje. Então o PMDB trabalha pela candidatura própria. A gente teve um episódio na última eleição ao governador que vários deputados saíram do partido e migraram para outros partidos. Esse episódio aí agora não há risco de acontecer com os atuais deputados aí que tem dentro do partido. Nós tínhamos 8 deputados do PMDB e hoje temos apenas 4. E fica claro que os que foram para fora do nosso partido são os deputados que apoiam as pessoas que constroem, que pagam escolas que não são construídas. São pessoas que apoiam o desvio e o achaque que teve na Operação Publicano. São pessoas que apoiam um governo que aumenta a luz, a água, impostos e tarifas, como as tarifas do Detran, muito acima da inflação. Saíram do nosso partido aqueles que apoiam as pessoas que aparecem na lista da Lava Jato. Porque vejam, vocês podem não concordar 100% com o senador Roberto Requião, mas o senador Roberto Requião nunca foi investigado por corrupção, nem ativa, nem passiva, muito menos por lavagem de dinheiro. Saem do PMDB aqueles que defendem os financiadores de campanha contra o povo do Paraná. Até uma questão interessante essa situação do Lava Jato, que muitos falaram que o teu pai, o senador, estava na lista da Lava Jato e de fato não está, né? Não estamos na lista da Lava Jato, não sofremos nenhuma investigação por corrupção e ao contrário do que querem fazer você acreditar, nós não somos contra a Lava Jato. A Lava Jato presta um trabalho maravilhoso para o Paraná e para o Brasil. A Lava Jato tem o dever de colocar essa gente na cadeia. Nos preocupamos com alguns excessos, nos preocupamos com o show midiático, com a partidarização e a tentativa de fazer com que a luta contra a corrupção beneficie este ou aquele partido. Queremos ver todos que põem a mão no dinheiro público na cadeia, mas queremos também que a Lava Jato cumpra o devido processo legal, para que ela não venha sofrer no futuro uma anulação, colocando todo esse trabalho por água abaixo. Nossa preocupação é com a justiça, não com a vaidade deste ou daquele personagem. A gente tem uma discussão sobre os nomes para presidente. Você falou, na sua opinião, que o caminho não é o Lula. Alguns perguntam sobre outros pré-candidatos, nomes como o do Bolsonaro, da Marina. Qual que é a sua visão, hein? Eu espero que em 2018 nós tenhamos boas opções para a presidência da República. Eu tive o apoio da Marina Silva aqui em Curitiba, como candidata a prefeito. Conheço a Marina bem. Não vejo ela hoje como uma candidata viável à presidência da República. No Bolsonaro eu vejo a tentativa de uma parte da população de buscar um herói, um mito. E tem uma frase já que é muito mais antiga do que todos nós, que nós temos que tomar cuidado com essa busca por heróis.
Tenho medo de um país que precisa de um herói, pois a decepção pode ser muito grande quando ele se mostra falível e humano. Não vejo no Bolsonaro um discurso sério para a presidência da República. Vejo um discurso midiático. Ele compra as brigas e fala aquilo que a mídia quer ouvir. Mas não vi ainda uma proposta de economia. Não vi ainda uma proposta sobre a reforma da Previdência. Não vi ainda uma proposta sobre como o Brasil deve interagir com os demais países do mundo. Não vi ainda uma proposta para a geração de emprego. Vi apenas agressões a um partido, vi apenas bravatas e vídeos bem feitos no momento correto no Facebook e nas mídias sociais. Então vejo no Bolsonaro um político como todos os outros, que busca surfar na onda do momento, mas para a presidência do Brasil, para o meu Brasil, para a minha nação, eu quero alguém um pouquinho mais ligado à realidade do mundo, à realidade de um país. O combate à corrupção é dever de todos, não pode ser uma única bandeira. Gostaria que você falasse sobre esse trabalho. Você já falou que PSDB não tem chance de apoio, mas esse trabalho aí que muita gente tem aprovado em relação ao Dória, esse trabalho de mídia, de internet aí que ele tem feito, qual que é a sua opinião? Eu vejo no Dória aquilo que o Dória vende. O Dória se vende como um grande comunicador, como um grande empresário, como alguém capaz de mobilizar e fazer as coisas acontecerem nas redes sociais. Nos 120 dias que ele tem como prefeito de São Paulo, a sua popularidade vem decaindo na cidade de São Paulo, pois tem mostrado pouco trabalho nas áreas sociais, mas vem subindo a sua popularidade fora de São Paulo, pelo bom trabalho que faz nas redes sociais. Eu acho que ele vai descobrir muito em breve, como tem descoberto o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que administrar uma cidade hoje é um desafio. Nós temos que cumprir a lei, nós temos que seguir a licitação, nós temos que dar respostas e fundamentar tudo aquilo que é feito. Bem diferente do que era feito aqui em Curitiba no passado, onde a vontade do prefeito era a lei, e bem diferente do que acontece numa empresa privada, onde o patrão decide da forma que bem entende. Uma prefeitura, para andar, precisa do apoio da Câmara de Vereadores, precisa cumprir a lei de licitação. Para contratar, para fazer obras, a lei de licitação é um entrave burocrático necessário hoje para o combate à corrupção, mas que dificulta. A contratação e a compra de remédios, por exemplo, não é imediata, como quer fazer acreditar o Dória. Então quero dar ao Dória a chance dele se provar muito mais do que um marqueteiro, se provar um bom administrador público, porque o Dória não é novo na política. Caso vocês não saibam, o Dória já foi inclusive do PMDB, lá atrás. Essa história de que ele é novo na política só colou nas redes sociais. Quem conhece a política brasileira sabe que ele está aí faz tempo. Última pergunta, desde já agradeço a sua participação aqui no programa. Vamos agendar novas oportunidades aí. Essa figura do empresário, ela colou para muita gente na última eleição. E agora a gente vê muita gente, muito atual prefeito aí com dificuldades aí de cumprir promessas que fizeram na campanha. Por exemplo, o prefeito que prometeu em 30 dias eu vou resolver isso, em 10 dias eu vou fazer aquilo. Qual que é a sua visão sobre isso? A minha visão é que esse é um discurso irresponsável, que vende uma esperança que jamais será entregue. E nós não podemos brincar com a esperança, com o sonho das pessoas que buscam um posto de saúde melhor, uma educação melhor para os seus filhos, a segurança na sua cidade, a capacidade de ir e vir. Isso é cruel, mexer com essa esperança. Mas vejo empresários também criminosos. O que você está falando, Raquel? Voltem um pouco atrás, procurem no Google quem era o Eike Batista, segundo a Globo e segundo as grandes revistas. Era a solução do Brasil, era o empresário modelo. Vejam quem era Marcelo Odebrecht, ganhava prêmios internacionais de bom administrador, de exemplo a ser seguido, de homem que faz as coisas acontecer. E hoje vocês descobriram como é que Marcelo Odebrecht fazia as coisas acontecer no Brasil, comprando e vendendo, corrompendo e sendo corrompido. E não é isso que nós, que eu, você, que o Rafael, e acredito que ninguém quer para o Brasil. Nós queremos um Brasil que dê certo.